Quem diria que estaríamos aqui de novo? Já era de se esperar, né? O caso do P. Diddy continua recebendo atualizações semana após semana e pelo menos uma vez por mês eu apareço aqui pra arrastar vocês pra essa vala de novo. E a bomba que explodiu essa semana foi: o rapper Jay-Z foi citado oficialmente em um dos processos movidos contra o Diddy. Agora, ambos são suspeitos de terem abusado de uma garota em um after party do VMA no ano 2000. Eu vou aproveitar que a NBC News deu essa notícia pra atualizar vocês de algumas outras coisas que estão rolando no processo do Diddy. Então, vem comigo e se prepara pra gente embarcar mais uma vez nessa viagem, que não parece ter fim. Bora entender o que tá acontecendo? Eu só vou me apresentar caso esse seja o seu primeiro vídeo por aqui. A gente já criou muito conteúdo sobre isso, então você tem muita lição de casa pra fazer. Mas oi, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, tretas, polêmicas, bastidores, tudo que envolve cultura pop. Então se inscreve pra você não perder nada e pra ajudar o meu trabalho a crescer. Eu vou ficar muito feliz. Vou ficar ainda mais se você puder me seguir nas redes sociais, @FefoCaires. E agora, bora mergulhar nesse assunto de novo. Vamos direto ao ponto. Por que o nome do Jay-Z foi jogado na fogueira essa semana? Eu tenho certeza que você tá acompanhando ou já ouviu falar do caso do Diddy, o rapper, produtor, magnata da indústria, que foi preso no segundo semestre desse ano, depois de uma extensa investigação que ainda está acontecendo sobre suspeitas de abuso, tráfico humano, violência e muito mais. Se você não estiver sabendo de nada, fica sussa porque tem todo um dossiê aqui no canal. Só você dar uma olhada nos vídeos antigos que você vai encontrar e vai conseguir se atualizar. E desde que essa grande bomba explodiu, a internet começou a especular sobre quais pessoas próximas ao Diddy sabiam ou participavam dessa série de crimes. Um dos nomes mais levantados nas teorias da conspiração foi o do Jay-Z. Eles são amigos de longa data e faziam parte de um círculo bem problemático nos anos 2000, com a presença do R. Kelly, que hoje já tá preso e condenado por abuso infantil. Por causa disso, a internet tava de olho no Jay-Z. O que será que vai acontecer com o rapper agora? Será que ele sabe de alguma coisa? Será que essa investigação pode chegar nele? E ele foi processado oficialmente nessa semana. Bom, vamos lá. Existe um advogado chamado Tony Buzbee, e se você viu todos os meus vídeos sobre o Diddy, você sabe quem esse cara é. Ele participou do documentário do TMZ Inside the Freak Office, e tem vídeo aqui no canal só sobre esse documentário. E ele é o advogado responsável por ter movido aquelas 120 denúncias contra o Diddy. Lembra? A gente falou sobre aqui também. Ele é uma pessoa que está envolvida nesse caso até o pescoço e não é de agora. As denúncias dele são as denúncias que viram manchete. Novo processo contra o Diddy citando um menor de idade. Novo processo contra o Diddy citando fulano daqui, fulano de lá. Geralmente, na maioria dos casos, essas manchetes vieram das denúncias que o Tony Buzbee trouxe. Justamente porque ele conseguiu coletar 120 casos. Então, essas acusações que o Tony Buzbee moveu foram pauta de muitas reportagens nos últimos meses. E esse é um cara que provavelmente está tirando o sono dos advogados do Diddy. Pois então, esse cara, o Tony Buzbee, já tinha movido um processo meses atrás em nome de uma vítima anônima que teria sido abusada pelo Diddy no after party de um VMA no ano 2000. Esse processo citava um outro envolvido no abuso, um cara também famoso, e uma terceira celebridade feminina que teria ficado apenas olhando o abuso acontecer. Até semana passada a gente não sabia qual era a identidade desses dois indivíduos, mas agora a gente descobriu que essa segunda pessoa no processo é o Jay-Z. Isso aconteceu porque o processo foi reformulado no último domingo. Eles atualizam a denúncia para incluir um novo nome. Vale citar que, segundo o processo, a vítima na época do crime teria apenas 13 anos de idade. De acordo com o que é relatado na denúncia, essa garota teria ido até a Radio City Music Hall, onde acontece o VMA, mas ela não tinha um convite para participar do evento. Aí ela ficou conversando com as pessoas e tentando dar um jeito de entrar, até que um motorista de uma limusine disse que podia ajudar. Ela era exatamente o que o P. Diddy estava procurando e ele ia levar ela até uma festa dele depois da premiação. Lá, ela teria sido drogada sem o seu consentimento e depois abusada pelos dois rappers, enquanto essa terceira celebridade apenas olhava a cena. Isso é o que está escrito no processo, e só para
reforçar aqui, no começo a gente só sabia do envolvimento do Diddy. A gente sabia que a denúncia citava mais 2 pessoas famosas, mas a gente não sabia quem era. E é aí que essa atualização na denúncia entra em cena. Antes de eu te dizer o que o Jay-Z respondeu, eu preciso deixar alguns pontos bem definidos aqui para você entender a particularidade desse caso. Primeiro, por que o processo foi atualizado do nada para incluir o Jay-Z? Do ponto de vista jurídico, quando você tem um caso tão emblemático assim, que envolve tanta gente, é mais fácil você se agarrar naquela linha de acusação que já tá garantida do que tentar sair acertando todas as pessoas envolvidas de uma vez. Ou seja, por que a gente ainda não sabe o nome da terceira pessoa envolvida? Porque o Diddy era um alvo muito maior para acertar. Se a vítima tá buscando justiça, se ela quer ver algum retorno pelo que ela sofreu, ela precisa ir na estratégia do que realmente vai beneficiar ela. Contra o Diddy já existem muitos indícios, já há uma investigação profunda acontecendo. É mais provável que você veja justiça sendo feita aqui do que se você procurasse justiça com uma nova acusação, um novo nome aleatório, sem fundamento dentro do processo. Então, os outros nomes envolvidos ficam sob sigilo e o processo continua com a linha de investigação pública que já está acontecendo. Uma vez que você A. reúna provas o suficiente contra outra pessoa, ou B. acha que está na hora de expor alguém, você vai lá e faz isso. O que a gente sabe da boca do próprio Tony Buzbee é que antes de expor qualquer outra celebridade envolvida, ele iria procurar um acordo privado. Ele disse isso, inclusive, no documentário do TMZ. Ele falou: o meu escritório está enviando cartas para os outros nomes envolvidos, a gente está propondo uma solução financeira, confidencial, para que a gente não precise levar essa questão a público, para que a gente não precise expor pessoas que não querem ser expostas. Por isso eu digo que a gente já sabia o que ele estava fazendo. A gente já sabia que o Tony estava procurando por acordos financeiros para que suas vítimas não precisassem ir à justiça expondo nomes. E eu sei também que quando o assunto é um acordo financeiro, parece que tudo era movido só pelo dinheiro. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque é muito comum que vítimas de abuso e de violência entrem com um processo civil e não um processo criminal. São duas coisas diferentes e com objetivos diferentes. O processo civil, que busca pelo acordo financeiro, pela indenização do mal sofrido, costuma ser um caminho mais simples e efetivo para ver a justiça ser feita. Um processo criminal, que vai dar uma sentença àquele suspeito, é algo bem mais complexo. É uma investigação mais complicada, mais demorada, mais cara, mais carente de provas, testemunhas. É muito mais difícil provar um processo criminal, até porque você está mexendo com a vida da outra pessoa. Por isso, muitas vítimas de abuso, principalmente aquelas que sofreram na infância ou anos e anos atrás, procuram um processo civil. Elas já sabem que não vão ganhar um processo criminal, ou dificilmente ganhariam, porque não tem como você provar uma coisa que aconteceu só com você, entre 4 paredes, 25 anos atrás. Então a busca pela indenização é bem mais comum nesse tipo de crime. Eu só precisei pontuar isso aqui porque o fato de um processo querer que alguém pague uma indenização e não seja preso, não muda a gravidade do que aconteceu. E não apaga também a validação da vítima. Inclusive, o processo que a Cassie moveu contra o Diddy no ano passado, a faísca que deu início a tudo isso que a gente tá vendo hoje, era um processo civil, em busca de indenização. E olha que ela tinha muita coisa para usar de prova, tá? Com certeza a Cassie tinha muitas testemunhas, até, quem sabe, vídeo de câmera de segurança. E mesmo assim, mesmo sendo a Cassie casada com o Diddy há milhões de anos, ela não achou que veria justiça num processo criminal e moveu um processo civil. Agora que a gente pontuou isso, eu preciso colocar a mão na balança e dizer que o Tony Buzbee, o advogado dessas vítimas, não é uma pessoa em quem eu confio 100% também. E talvez seja a minha opinião aqui, mas eu acho que existe um certo oportunismo no método de trabalho dele. Eu não duvido que existam 120 vítimas do Diddy, mas o jeito como o Tony Buzbee tomou a frente dessa discussão, batendo no peito para dizer que reuniu não sei quantas centenas de pessoas, que conseguiu centenas de processos, num tempo recorde, me faz questionar se ele tá verificando tudo que ele recebe. Eu tenho um certo medo desse cara tá usando uma pauta extremamente séria como vitrine
pra ele, pra caçar like, sei lá. Além de que, falando sobre ter culpa no cartório, o Tony também tem alguns processos movidos contra ele, inclusive de violência. Mas é aquilo, de um lado tem uma pessoa anônima denunciando alguém e do outro lado tem esse alguém dizendo: é tudo mentira, estão tentando acabar com a minha imagem e com a minha moral. Então a gente tá meio que numa neblina aqui. Enfim, eu não tô falando tudo isso pra você tomar lados, tá? É só pra gente se atentar a todas as vertentes da história. Mas Fefo, o que aconteceu depois que o processo foi alterado e o nome do Jay-Z foi jogado aos leões? Como ele respondeu? Assim que a notícia explodiu, a Roc Nation, que é a empresa do Jay-Z, emitiu um comunicado enorme. Abre aspas. E aqui é nas palavras do Jay-Z e não da empresa, tá? Meu advogado recebeu uma tentativa de extorsão, chamada de carta de exigência, de um advogado chamado Tony Buzbee. O que ele calculou foi que a natureza dessas alegações e o escrutínio público me fariam querer fazer um acordo. Não, senhor, teve o efeito oposto. Isso me fez querer expor você pela fraude que você é, de uma maneira muito pública. Então não, eu não vou te dar um único centavo. Essas alegações são tão hediondas por natureza que imploro que você registre uma denúncia criminal, não uma civil. Quem cometeria um crime tão grave contra uma menor de idade deveria ser preso, não concorda? Essas supostas vítimas mereciam justiça de verdade, se esse fosse o caso. Esse advogado, sobre quem fiz algumas pesquisas, parece ter um padrão nesse tipo de teatro. Não faço ideia de como você chegou a ser um ser humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas prometo que já vi pessoas como você muitas vezes. Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo. Você afirma que foi um fuzileiro naval? Fuzileiros são conhecidos pela sua bravura. Você não tem honra nem dignidade. Minha única mágoa é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos, um dos quais já está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas, e teremos que explicar a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. Crianças não deveriam ter que suportar isso nessa idade. É injusto ter que tentar entender graus inexplicáveis de malícia destinados a destruir famílias e o espírito humano. Meu coração e apoio vão para as verdadeiras vítimas do mundo, que têm que assistir enquanto suas histórias de vida são disfarçadas como figurino para lucratividade por esse caçador de ambulâncias em um terno barato. Você cometeu um terrível erro de julgamento ao pensar que todas as celebridades são iguais. Eu não sou do seu mundo. Sou um jovem que saiu de um projeto habitacional no Brooklyn. Nós não jogamos esse tipo de jogo. Temos códigos muito rígidos e temos honra. Nós protegemos crianças. Você parece explorar pessoas para ganho pessoal. Somente sua rede de teóricos da conspiração e física falsa acreditará nas alegações idiotas que você levantou contra mim, que se não fosse pela seriedade em torno do dano às crianças, seriam risíveis. Estou ansioso para mostrar a você o quanto eu sou diferente. Pois é, o Jay-Z e os seus advogados adotaram uma postura bem ofensiva contra as investidas do Tony Buzbee. Agora, o time do rapper pede para que a identidade da vítima que fez a denúncia seja revelada. O advogado do Jay-Z entrou com um processo na segunda-feira, no dia seguinte a tudo isso, dizendo: o Sr. Carter merece saber a identidade da pessoa que está efetivamente o acusando, de forma sensacionalista e em busca de publicidade, de conduta criminosa, exigindo uma compensação financeira massiva e manchando uma reputação construída ao longo de décadas. Ele nunca foi acusado de, muito menos envolvido em, qualquer má conduta sexual. Eu sou meio leigo em direito, eu não sei se o Tony Buzbee e a sua cliente são obrigados a responderem isso ou não. Eu imagino que eles ainda possam retrucar o processo, mas essa é uma situação complicada. Pensando pelo lado do acusado, faz muito sentido você pedir para que uma vítima se revele, porque isso adiciona novas camadas ao processo e às vezes a acusação até desiste de ir para a justiça. Até porque muitas pessoas não querem ter a sua identidade revelada em processos assim. A gente sabe como existe essa marca em cima de pessoas que sofreram abuso. Existe essa ideia de que ela vai ser uma vítima para sempre e ela vai ficar marcada por isso, e muita gente não quer. Então, de um jeito ou de outro, essa intimidação acaba funcionando porque faz as pessoas recuarem. E as ofensivas do time legal do Jay-Z não param. Agora, eles acusam o Tony Buzbee de manipular as suas clientes e forçar elas a darem falso testemunho. O advogado do Jay-Z
tá defendendo que uma das suas associadas recebeu uma ligação de uma mulher que já tinha procurado Tony antes. E essa mulher contou que em conversas com o Tony Buzbee, ele incentivava ela a aumentar a sua história, a mentir, a citar o uso de drogas, a mencionar o nome do Diddy, sendo que o Diddy nem era o motivo pelo qual ela tinha procurado o advogado. Mas a questão é que ele estava tão obcecado em criar um portfólio contra o Diddy que ele tentou fazer toda a denúncia que chegava no colo dele ser sobre o Diddy. É isso que os advogados do Jay-Z estão dizendo agora. Ele tá nessa caça às bruxas, ele quer porque quer fazer o nome dele, fazer a carreira dele em cima desse caso, e por isso ele tá tão desesperado assim pra conseguir tirar alguma coisa, conseguir provar alguma coisa, conseguir envolver alguém, mesmo sem saber se ele vai conseguir provar depois. Ele só quer fazer o nome dele agora. Essa é uma outra teoria que a gente precisa considerar também. Essa teoria não inocenta o Diddy de nada. O cara já tem muita coisa rolando ali. Já teve uma investigação, já tem vídeo, já tem muito material, tem muito conteúdo. Então a gente precisa ter em mente que o advogado que está acusando o Diddy e companhia de coisas horríveis pode ser um babaca, e isso não isenta o Diddy de culpa no que já está sendo investigado. Enfim, a firma do Tony Buzbee respondeu essas acusações do advogado do Jay-Z. E eles disseram, abre aspas, "Isso é tão ridículo. Se alguém liga para nossa triagem e tem um caso viável, que acreditamos ter mérito e que podemos levar adiante, iremos prosseguir com ele. Atualmente estamos lidando com centenas de casos contra pessoas que não são o Diddy. O que não faremos é seguir com um caso que acreditamos não ter mérito. Não posso falar sobre o que ela disse ao pessoal da triagem para sequer dizer a vocês o que essa mulher alegou, caso ela realmente tenha ligado. Certamente não precisamos pressionar ninguém para abrir um caso." E agora tá rolando essa troca de farpas na justiça. Vamos acompanhar os desdobramentos do caso. No meio disso tudo, aconteceu a estreia do filme Mufasa, o Rei Leão, que conta com a Blue Ivy no elenco, a filha do Jay-Z. Muita gente tava especulando se ela ia aparecer na premiere ou não. Afinal, o nome do pai dela tá nas piores manchetes dos Estados Unidos agora. Mas não só ela apareceu, como a família inteira tava lá. Jay-Z, Beyoncé, Blue Ivy e a Tina, a mãe da Beyoncé. Todos apareceram no tapete vermelho. A Tina, inclusive, foi vista curtindo uma publicação sobre o processo do Jay-Z e depois publicou que tinha sido hackeada. Só pra você saber que isso rolou. O importante é, a família inteira apareceu e isso claramente foi um movimento pra atestar a confiança no rapper. Ele tá provando um ponto com essa presença dele, de que ele não deve nada, de que ele não teme nada e de que ele vai continuar a vida sem ser abalado por essas acusações. E eu falei pra você que eu ia aproveitar e dar uma atualizada no caso do Diddy, né? Pois é. Lembra que eu te falei sobre forçar uma vítima a revelar a sua identidade? E sobre como essa é uma tática forte porque afasta aquelas pessoas que não querem ser marcadas pelo seu abuso? Os advogados do Diddy também apelaram pra isso, mas uma das vítimas não abaixou a cabeça. Agora, descobrimos que uma das mulheres que entrou com um processo contra o rapper era a Anna Kane, ex-esposa do jogador da NHL, Evander Kane. A Anna narra uma história que aconteceu quando ela tinha apenas 17 anos e ela tinha fotos para mostrar que de fato frequentou o estúdio do Diddy. E em nota à imprensa, ela disse o seguinte sobre expor a sua identidade. Abre aspas. "Eu esperava usar um pseudônimo ao buscar justiça pelo que aconteceu comigo na adolescência. A exigência dos réus de que eu usasse meu nome foi uma tentativa de me intimidar, mas eu não estou intimidada. Estou preparada para seguir em frente e responsabilizar aqueles que me prejudicaram." Eu achei grandona da parte dela, bater no peito e falar, olha, tentaram fazer eu recuar porque acharam que eu tinha medo de me expor. Não tenho medo de me expor. Sou eu e isso aconteceu. Tem que ter muita coragem e muito apoio em volta para conseguir fazer isso. Mas enfim, complicado, né? Essas são as atualizações do caso do Diddy. Espero que tenha dado pra entender um pouco o que tá acontecendo. Manda esse vídeo pra um amigo que tá meio perdido em toda essa treta. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com a galera, se inscreve no canal pra apoiar o meu conteúdo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.